Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos lá para o quarto módulo da nossa disciplina de informática básica e conforme o cronograma, agora nós falaremos sobre o editor de apresentação, o PowerPoint 2010. Lembrando que no módulo passado nós falamos sobre o editor de texto, Word 2010, e aí agora nós então falaremos sobre o editor de apresentação. Eu costumo falar que esse é um software extremamente importante para quem é da aula da área de pedagogia, da área de licenciatura, porque o principal meio midiático de se implantar numa aula seria o recurso da apresentação, que é esse inclusive que eu estou usando, se vocês repararem, eu estou usando aí na tela uma apresentação em PowerPoint. Então assim, você saindo daquele conceito da aula trivial, e o primeiro passo que você dá para uma aula mais, como é que eu posso falar, mais midiática, com algum recurso midiático, o mais simples é o PowerPoint, que é você utilizar uma apresentação. E aí, não só para uma sala de aula, mas você pode fazer reuniões, palestras, apresentar congressos online, enfim, tem uma série de coisas que você consegue fazer utilizando esse software. Por isso que eu falo que depois do editor de texto, que você tem que aprender a editar textos e tal, o segundo que vem na linha sucessória para o professor, para a área de pedagogia, é justamente o criador de apresentações, no caso nosso, o PowerPoint. Existem outras versões gratuitas, e aí a gente não vai entrar porque é muito parecido, mas por exemplo, para quem for utilizar o Linux algum dia, o sistema operacional Linux, não o Windows, você pode estar utilizando então o pacote LibreOffice, e dentro desse pacote você tem o Write, que é o equivalente ao Word, e você tem o Impress, que é o equivalente ao PowerPoint aqui do Windows, tá ok? Então, entender o que é uma apresentação eletrônica e como ela pode ser construída e como deve ser utilizada depois de pronta. Esse é um dos objetivos da nossa aula de hoje. Outro objetivo, compreender o conceito de slide e da apresentação de slides em sequência. E identificar os recursos para edição de textos e recursos gráficos numa apresentação, como imagens, formas, tabelas, diagramas, tudo que a gente consegue utilizar dentro desse software aqui. Tá ok? Então vamos lá. Uma apresentação, pessoal, nada mais é do que um arquivo composto por quadros, slides em sequência. Então, vocês viram que o primeiro slide meu aqui, ele era o título da nossa aula. Depois, o segundo, eu já venho falando do objetivo. Então, é o segundo slide, é o segundo quadro meu. E aí eu vou estar falando então sobre os objetivos da nossa aula. Agora, eu vim para o slide onde eu falo sobre a introdução. Estou introduzindo o que a gente vai estar falando, Estou dando uma introdução sobre a nossa aula, o restante aí da nossa aula. E aí o que acontece? Então, cada quadro é uma sequência, cada slide é uma sequência que eu vou apresentando. Então, essa associação, depois que você coloca ela na sua cabeça, eu quero falar sobre determinado tema. E aí você vai montando, então, cada quadro, algo que você vai falando e conduzindo a sua aula, de forma que a cada momento você vai trocando esses quadros, e vai conduzindo a sua apresentação numa sequência lógica. E cada slide, ele pode conter formas de informação, texto, imagem, foto, desenho, diagrama, som, vídeo, tudo isso, tudo com esses recursos midiáticos eu consigo inserir. A gente vai estar vendo para frente aqui na nossa aula, como é que eu faço isso? Então eu posso tornar mais dinâmica a minha apresentação. Então, se vocês perceberem, na que vocês estão vendo agora, eu estou usando texto, eu estou usando figuras aqui do lado, olha, o símbolo da pedagogia do meu lado direito e o símbolo do SEMES do meu lado esquerdo, e além do meu vídeo, da minha imagem que vocês estão vendo, eu falar para vocês como se eu estivesse em sala de aula, eu estou inserindo um vídeo meu, gravado pela minha webcam aqui do meu notebook, também inserindo um vídeo, e consequentemente esse vídeo tem som. Então assim, são várias formas que a gente pode utilizar, mas aqui vocês estão vendo um exemplo prático, de algo aí que a gente está falando. Então essas são as possibilidades que a gente tem, e que a gente vai estar vendo nessa aula aqui para frente. Bom, uma apresentação, já falei aqui, beleza. Só mostrar essa figura, que eu vou mostrar depois o meu PowerPoint aberto ali para a gente identificar essas partes. Mas só mostrando para vocês que quase que parecido com o editor de texto, como é um pacote Office, é um pacote padronizado para escritório, vamos assim falar,
da Microsoft e dos outros desenvolvedores, né, para quem desenvolve também para outras plataformas, igual o LibreOffice, nós temos lá em cima a nossa barra de menus, que a gente vai estar falando sobre elas e que é muito parecida a localização e as próprias ferramentas são muito parecidas com a do Word, que a gente estudou então na nossa aula passada. Nós temos a nossa área de edição, que é muito parecida também com a nossa área de trabalho do Word. Botões de apresentação, painel de anotação, isso é diferente. E a estrutura de slides e tópico aqui na lateral, perdão, de cá, aqui em cima aqui, ó, estrutura de slides e tópicos também é um recurso que foi inserido para esse tipo de software. É a única coisa que muda então, pessoal, né? A gente vai, a hora que abrir o software, a gente vai perceber que a parte de cima lá é bem parecido com o Word e é padronizado para os outros programas do pacote Office. E o que muda são algumas particularidades que a gente está vendo aqui embaixo na tela, que são próprios desse software, tá ok? Então vamos lá. A barra de menus, tarará. E para não ficar só eu falando aqui assim, eu vou diminuir aqui, eu vou abrir o meu PowerPoint aqui, ó. Coloco a minha imagenzinha aqui no canto. Ó, agora vocês estão vendo a minha área de trabalho. Então, vocês vão lá, abram um arquivo, né, uma apresentação normal do PowerPoint, e aí vai ser essa tela, vai ser exibida para vocês. Ó, a barra de menus aqui, conforme eu falei, eu vou mostrar as ferramentas, a minha área de edição de cada slide, a minha área de anotação, que eu posso fazer as anotações, a minha área de apresentação, que está aqui embaixo, e aqui os meus tópicos de slides, que a gente vai ver ele acontecer com o andar da nossa aula. O que é importante, pessoal? Quando a gente começa, né, e eu vou abrir um novo slide, essas ferramentas elas vão ser habilitadas, ó. Pera aí. Ah lá, à medida que eu for editar, né, essas ferramentas elas vão ser editadas, elas vão ser habilitadas. E repare que são as mesmas ferramentas que a gente utiliza lá no Word. Então, a página inicial ela é praticamente idêntica às ferramentas ao qual eu tenho lá no Word. Eu tenho o menu inserir, que é também parecido com o Word, e eu posso inserir então imagem, tabela, clip art, instantâneo, álbum de fotografias, formas, smart art, gráficos, caixas de texto, equações, símbolos, vídeos, áudios, e daqui a pouquinho eu vou ensinar então como é que a gente insere. Eu tenho a minha abinha design, ao qual eu vou mostrar, eu tenho várias opções de criar slides, designers prontos, ó, de slides. Eu tenho as transições, que é eu inserir recursos de animação, e aqui também. Eu tenho a apresentação dos slides, eu posso montar apresentações e configurar, revisão, exibição, e essa ferramenta aqui é só exclusiva do meu computador, porque eu posso transformar depois isso aqui em PDF. Depois, quem quiser, essa ferramenta eu acredito que não tem na de vocês, precisa de um software à parte. Bom, então vamos voltar aqui para a nossa página inicial, né, e começar a destrinchar o nosso software. Vamos lá? Bom, pessoal, então dando sequência aqui, eu tenho o meu slide, abri a apresentação, comecei em um arquivo novo, né, e ele está todo em branco, beleza. Então como é que eu faço para inserir? Na hora que eu dou um clique, tá vendo que eu tenho caixas de texto aqui? Ó, isso é o slide padrão. Então ele vai vir aqui para quê? E como eu estou começando um projeto, ele vai vir para mim com um padrão de um slide, onde eu vou colocar um título e alguma anotação. Então, por exemplo, ó, eu só dou um clique aqui e vou digitar aula, apresentação, e vou colocar aqui embaixo no subtítulo professor Thiago Paiva. Então repare que a minha primeira apresentação, o primeiro slide está pronto. E aí eu preciso ir inserindo outros slides. Então eu venho aqui, ó, novo slide, e tá vendo que eu tenho várias opções aqui que aparecem para mim? Ó, slide, título e conteúdo, cabeçalho, dividido, ó. Então tem várias opções. O que eu vou fazer? Normalmente a gente usa esse aqui, ó, que é o título e conteúdo. Ou seja, aqui eu falo então, ó, a introdução, mesmo padrão que vocês viram que eu utilizei. E aqui então eu começo a trabalhar com os meus textos. Ó, eu posso colocar texto, eu posso trabalhar com tópicos, ó, tópico 1, tópico 2, né, o meu tópico
3 e por aí afora. Então, a cada vez que eu quiser inserir um novo slide aqui, ó, é só eu vir aqui, novo slide, e o tipo que eu quiser de slide, eu vou estar fazendo então essa inserção. Então eu quero mais um slide desse aqui, ó, desse estilo, título e conteúdo, mais um, ó, ele vem para cá, tá vendo? Ó, o 2, agora o meu terceiro, objetivo. Objetivo 1, objetivo 2 e por aí afora. E a cada vez que eu quiser inserir um novo layout, um novo slide, eu vou clicando aqui e eles vão aparecendo aqui na minha lateral esquerda, eles vão ficando enfileirados aqui. Em medida que eu quiser trabalhar com um ou outro, é só eu vir aqui e ir alterando. Então vamos passar para a parte de inserção, né? A inserção das coisas. A primeira coisa que eu já falei então é inserindo slide. A segunda que eu vou falar é sobre cabeçalhos e rodapés. Então eu posso vir aqui do mesmo jeito que a gente fez lá no Word, eu posso vir aqui e inserir um cabeçalho, onde eu posso estar inserindo várias coisas. Por exemplo, eu quero colocar data e hora, ó, atualizar automaticamente, e eu quero colocar número do slide e o rodapé. E no rodapé eu vou colocar aula teste. E aí eu quero aplicar a todos os meus slides. Eu poderia aplicar somente a esse primeiro, né, que é o meu da apresentação, do meu título, e eu poderia também aplicar a todos. Eu quero aplicar a todos. Então vamos clicar e vamos ver o que acontece. Repare que aqui, ó, a data 4/5/2020, a aula teste e o slide 1. A data, aula teste, slide 2. A data, aula teste, slide 3 aqui embaixo, ó. Então repare que agora a gente inseriu o cabeçalho e o meu rodapé, tá ok? Então essa é a primeira parte que a gente aprende sobre a inserção. Segunda parte. Bom, a nossa segunda parte nós vamos trabalhar então com a inserção de recursos, né, de elementos gráficos na nossa apresentação. Então rapidinho, para a nossa aula não esticar muito, nós vamos aqui na parte de inserir e clicando sobre o nosso... Eu vou apagar que sem querer eu adicionei um slide a mais aqui. Então o slide 1, slide 2, slide 3 e tem o nosso quarto slide que está aqui embaixo. Vou até deletar ele também para a gente ficar só com os 3 ali, que dá para poder mostrar os recursos que a gente tem para trabalhar. Então pessoal, você clicou em qualquer um dos seus slides, né? Deixa eu pôr eu aqui mais aqui. Eu vou pôr eu de cal, que fica mais fácil. Aqui, eu ponho um cantinho aqui, aumento um cantinho. Aí ficou melhor aqui, porque você consegue enxergar aqui os slides que a gente está trabalhando do lado direito aqui. Então eu posso inserir, ó, tabelas, gráficos, imagem, clipart, instantâneo, álbum de fotografia, formas, smart art. Então áudio, vídeo, qualquer um desses recursos, para não alongar, é igual você está inserindo isso lá no Word, por exemplo, ou em qualquer outro programa do pacote Office. Você clica aqui, né, no caso da tabela, olha lá, você clica sobre inserir tabela e você pode criar uma tabela. Então eu quero uma tabela de 3 colunas e 3 linhas. Então repare que aqui, ó, ela já vem para aqui para a minha tela e eu posso editar. Então olha lá, tá vendo que ela está aqui? Eu posso clicar, posso colocar nome, endereço, telefone. E aqui eu começo, aluno A, endereço, rua A, telefone por aí afora. Eu posso fazer o aluno B, a rua B, telefone tal. E aí eu posso também estar inserindo lá, eu clico com o botão direito sobre a minha tabela e eu posso inserir colunas à esquerda, coluna à direita, linhas acima, linha abaixo. Eu posso ir aumentando e modificando a minha tabela conforme a minha precisão. E também posso fazer o processo contrário. Posso excluir linhas, editar colunas, excluir colunas, dividir células. Então, é um recurso bem igual o Word mesmo, você faz para inserir tabelas, você faz aqui. Então, inseriu. Qual outro? Uma imagem. Então, eu posso vir aqui, eu posso buscar imagens, qualquer que seja ela. Por exemplo, essa do pinguim. Clico em inserir, redimensiono essa minha imagem, clicando no cantinho dela
Ó, e eu posso estar inserindo, né? O que mais que eu posso inserir? Clipart. Ó, clica sobre o Clipart e vai justo onde que eu tô minha fotinha, né? Põe minha fotinha mais para baixo. Então posso procurar todos os tipos de mídia, enfim, aqui são para poder inserir Clipart, ó, e vai inserindo elementos aí no seu texto. Outro álbum de fotografias, então eu posso selecionar várias fotografias e inserir formas, as mais variadas formas, né? Quero pôr uma seta para indicar, ó, clico aqui, desenho, faço essa minha seta, ó, arrasto ela para onde que eu quiser. Smart Arts, isso aqui eu vou até fazer no outro slide aqui, eu vou passar para o slide de baixo. Smart Art, isso aqui é para quem quer fazer diagramas, listas, processos, ciclos, entendeu? Ó, você pode várias coisas, eu vou mostrar só um aqui. Olha isso, ó, quando você vai no tudo, você tem várias opções, então eu vou fazer um esquema aqui, ó, vou usar esse aqui, insiro ele e aí eu vou só modificando os meus textos, ó, tópico 1, depois eu vou para o tópico 2, depois eu venho para o meu tópico 3. Terminei, só apertar Enter, perdão, só clicar aqui fora, olha lá, ele já fica aqui, e eu posso redimensioná-lo, ó, para ele não ficar muito grande, para eu inserir ele, opa, copiei errado, aqui. Então repare que, ó, quero colocar ele aqui, né, indicando o meu processo. Ó, a gente vai falar sobre o tópico 1, depois eu vou falar sobre o tópico 2, depois sobre o tópico 3, enfim. Então são vários recursos que a gente tem. E aí, pessoal, por fim, a gente vem aqui na abinha Design. E é lógico que esse programa ele tem muitos recursos. Só para não alongar muito a nossa aula, e é igual eu falei, o básico aqui já ensina a gente a fazer. Quem tem mais conhecimento, quem gosta mais de conhecer esse software, então explora ele, os recursos que ele tem, muito mais recursos, pode trabalhar, pode inserir, né, e pode estar buscando cada vez mais conhecimento, porque ele é muito bacana. Tá vendo que meus slides aqui, ó, eles estão todos brancos, né? Então eu quero modificar, eu quero fazer, quero fazer um slidezinho mais bacaninha e tal. Então se você vir na abinha aqui, ó, Designer, você tem várias opções aqui, ó, são muitas opções mesmo. Basta você clicar numa delas e, ó, repare que todos os meus slides eles se modificaram, tá vendo? O que a gente tem que prestar atenção? Como eu inseri um desenho, opa, de novo eu tenho que arrastar aqui, aí. Então, quando eu coloquei vários recursos, eu tenho que perceber se ele não está comendo alguma coisa. Olha aqui, ó, esse aqui, tá vendo que a imagem está pegando uma bordazinha, então eu diminuo, coloco ela mais aqui, pego a minha imagem, ela também está, ó, posso inserir minha imagem aqui, enfim, eu posso trabalhar de qualquer forma. E eu posso estar modificando então a minha apresentação, tornando ela mais bonita, mais rica, mais interativa, para não ficar aquela aula toda branquinha, né? Mas se precisar também da branquinha, é ótimo. Agora, o que acontece? Lembra que eu ensinei para vocês lá no início que a gente tinha essa opção aqui, ó, novo slide. Então, aí eu posso vir por aqui, tá vendo, ó, e clicar para um novo slide. E aí ele vai trazer todas as configurações existentes que a gente já estava trabalhando. Ou eu posso clicar com o botão direito aqui sobre o último slide, por exemplo, copiar, clico sobre ele de novo e vem a opção aqui, esse azinho, que é o colar. E aqui, ó, e aí ele cria um exatamente idêntico. Para que eu uso isso? Às vezes para usar a configuração de fonte, né? Algumas configurações que eu já inseri em slides anteriores eu posso reaproveitar, porque se eu ponho um slide novo eu tenho que reconfigurar a fonte ou algum outro recurso que a gente inseriu no decorrer da nossa apresentação. Bom, pessoal, espero que a aula não tenha ficado muito grande. Peço desculpas se em outras aulas, né, eu falei bastante. Então, para ficar uma aula bem dinâmica, quem tiver dúvida, pode estar mandando a dúvida ali na mensagem lá no nosso sistema, né, no nosso sistema EAD, ou pode estar mandando mensagem para mim, que a gente vai estar solucionando. Mas explorem bastante esse software, porque ele é um software de muito recurso para quem principalmente vai trabalhar com sala de aula e principalmente, como a gente viu lá na primeira aula do nosso módulo, as mudanças
aí na educação, no jeito de se fazer educação, a educação transformadora. Isso passa pela utilização de recursos midiáticos em sala de aula. Não que isso se atenha a apresentações e PowerPoint, não, mas esse é um dos recursos que se utiliza muito e para isso é importante a gente saber dele. Tá ok, pessoal? Grande abraço, nos encontramos no nosso último módulo, o 5º módulo, daqui 30 dias, para a gente estar falando sobre futuras ferramentas para a educação. Tá ok? Grande abraço e nos vemos aqui no próximo módulo. Até mais!